Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Daniele, David, Valdineia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia, Davi. Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre nossa antepenúltima aula, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso cronograma de aula. Então, semana passada nós tivemos aula sobre reanimação cardiopulmonar, né, as compressões cardíacas. Hoje nós vamos abordar intoxicações. Na próxima semana vamos falar sobre lesões e traumatismo de crânio. E no dia 3, a nossa última aula, 3 de junho, a gente vai falar sobre choque elétrico, hipotermia e afogamento. E aí a gente finaliza o nosso conteúdo, tá certo? Então a gente está tranquilinho dentro dos nossos conteúdos, sem problema nenhum, acompanhando também os conteúdos do módulo, tanto a unidade 3 quanto a unidade 4. E aí eu reforço para vocês, não esqueçam, tá, gente? Quem não fez ainda, que acredito que vocês já fizeram, fazer a unidade 3 e 4. Já ter finalizado o ED, né, que a gente já falou sobre isso, o primeiro bimestre, o estudo dirigido, e continuar fazendo o desafio nota máxima, que, né, toda semana tem algumas atividades no desafio nota máxima. Então, nesse período de pandemia, essas atividades virtuais eram super importantes para a nota de vocês, tá? Então não esquece isso não. Beleza? Agora, no momento, nós temos 4 pessoas na sala, participantes. Clarinha chegou agora, tudo bem, Clara? E aí vamos começar a nossa aula, tá bom? Oi, professor, bom dia. Oi, Clarinha, bom dia. E aí hoje nós vamos falar sobre intoxicações, né? Ok. Entender um pouquinho esse processo de intoxicações. Então deixa eu, meu computador já está espelhado com vocês. E agora vamos, deixa eu fechar aqui esse outro slide que não tem nada a ver. Pronto. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Alguém só me dá um feedback aí se vocês estão conseguindo visualizar a tela cheia do PowerPoint. Alguém fala no Eu microfone? tô conseguindo. Pronto? Então, ok. Então tá tudo certinho. Então vamos começar a nossa aula. Então a gente vai falar hoje sobre intoxicações. Antes de eu passar o primeiro slide para vocês, é importante saber que a gente pode ter 3 tipos de, na verdade, vários tipos de intoxicações, né? Temos intoxicações por gases, temos intoxicações por materiais tóxicos corrosivos, temos intoxicações por raticidas clandestinos, o mais famoso de todo é o chumbinho. Temos intoxicações por animais venenosos, né, peçonhentos, e temos intoxicações por medicamentos, que é o campeão, né, medicamentos. E aí eu vou trazer em uma ordem de estatística, vamos falar um pouquinho desse, vamos esmiuçar, né, vamos detalhar cada uma dessas intoxicações. E também vamos falar sobre intoxicações alimentares, né? Quais os alimentos mais facilmente que se contaminam, por que eles se contaminam, por que eu consigo, quais são os agentes que eu posso contaminar um alimento. Então, enfim, vamos tratar em todas as intoxicações que possam existir. Muito bem. Vamos começar com um videozinho, tá? Vou soltar um vídeo aqui para vocês. Quando houver suspeita de intoxicação por medicamentos, o primeiro... Galerinha, vocês estão ouvindo o áudio de Dr. Drauzio Varela? Estou sim, professor. Pronto, então vou voltar de novo. passo é... Vou voltar de novo aqui o slide, para que vocês possam escutar desde o começo. Atenção, 3, 2, 1, valendo. Quando houver suspeita de intoxicação por medicamentos, o primeiro passo é acionar o serviço de emergência imediatamente, o SAMU, pelo telefone 192. 192. Se a intoxicação for por contato, lave o local com água corrente. Se a região atingida for os olhos, lave por 15 minutos e então cubra com um pano até a chegada do atendimento.
No caso de ter ingerido um medicamento, consulte a bula e evite provocar o vômito. Alguns medicamentos, inclusive, têm orientações específicas de acordo com o tempo que levou para os sintomas surgirem. Então, o mais seguro é mesmo consultar a bula. Se você estiver acompanhando a pessoa que está com suspeita de intoxicação, não faça respiração boca a boca para evitar complicações, tanto para a pessoa como para você. E, se possível, lembre de levar a embalagem e a bula do medicamento para ajudar durante o atendimento médico. Fundamental, levar a bula e a embalagem do medicamento. Muito bem. A gente viu aí o doutor Drauzio Varela falando um pouquinho sobre intoxicações, alguns tipos de intoxicações, né? Que a gente vai agora se aprofundar um pouquinho mais sobre cada um deles. E aí você vê ele também falando aqui que não deve fazer respiração boca a boca. Vocês sabem que na aula passada, que não existe mais a respiração boca a boca, né? Então, porque eu posso me contaminar com os fluidos da vítima, e a vítima também pode se contaminar com meus fluidos. Então, não existe mais a respiração boca a boca. No hospital, isso é feito com ambu, e no meio líquido, né, salvamento aquático, isso é feito com pocket, que é uma máscara de respiração. Então, não existe mais a respiração boca a boca. E qualquer profissional médico, salva-vidas, fisioterapeutas, pessoas de educação física, esteticistas, qualquer profissional da área de saúde, na rua, não se faz mais respiração boca a boca. São só compressões cardíacas ininterruptas, como nós abordamos na semana passada. Bem, e aí eu trago para vocês aqui em um ranking do 5º ao 1º lugar em intoxicações. Em 5º lugar, inalação de gases, né? Em 4º lugar, ingestão de produtos químicos ou domésticos. Em 3º lugar, raticidas clandestinos. Em 2º lugar, animais peçonhentos. E em 1º lugar, medicamentos. Então vamos entender cada um deles. Como é que o corpo reage, como é que acontecem essas intoxicações com esses produtos, ou sólidos, ou líquidos, ou gasosos. Muito bem. Aí, em 5º lugar está a inalação de gases, ou seja, o chamado monóxido de carbono. O monóxido de carbono é aquela fumaça que é o resultado de uma combustão, de uma queima. Pode ser de um carvão, pode ser de uma madeira, pode ser de um plástico, pode ser de um isopor, pode ser de uma roupa, ou seja, aquela fumaça, qualquer fumaça tem um monóxido de carbono. Foi o que aconteceu na Boate em Santa Maria, lembra? Mais de 243 pessoas morreram asfixiadas, intoxicadas com monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? O monóxido de carbono é um gás tóxico. E as nossas hemácias, dentro de cada glóbulo vermelho nosso, de cada hemácia nossa, tem milhões de moléculas de hemoglobina. A função da hemoglobina é captar moléculas de oxigênio na inspiração, quando a gente inspira o ar. Você sabe que nós inspiramos o ar, vem 21% de oxigênio, lembra da aula passada? E aí, esses 21% que nós inspiramos, a hemoglobina capta essas moléculas de oxigênio e vai para o trabalho celular e neural. O trabalho celular e neural queima oxigênio e o oxigênio do nosso corpo se transforma em gás carbônico. Então, essa hemoglobina precisa voltar novamente para os pulmões, né, dentro das hemácias, para liberar essas moléculas de gás carbônico, que foi a queima do oxigênio, e absorver uma outra molécula de oxigênio. Por isso que nós inspiramos e expiramos. Ok, vocês já entendem isso. E o monóxido de carbono? O monóxido de carbono, ele consegue fazer um aprisionamento da hemoglobina. Ele não deixa a hemoglobina se combinar com nenhuma molécula de oxigênio. É como se fosse aquele namorado ciumento, possessivo. Então ele aprisiona, ele machuca, ele mata a namorada dele. Então o monóxido de carbono, ele aprisiona a hemoglobina, impedindo que ela se conecte com a vida dela, que é o oxigênio. Porque ela é apaixonada. Então ele aprisiona ela e mata ela. Então a gente consegue respirar volumes satisfatórios de oxigênio, né? Inspirando e expirando. Já o monóxido de carbono não. Se entrar a fumaça pelo nosso nariz, a gente trava, a gente não consegue fazer inspirações profundas com o monóxido de carbono. Ele para a respiração. Existe uma parada respiratória imediata, online. E aí, sem oxigênio nos pulmões, não há como ter vida. E a pessoa tem uma parada respiratória causada por esses produtos gasosos, né? Que pode ser o monóxido de carbono,
pode ser os gases de efeito de petróleo, né, gás de cozinha. Qualquer tipo de gás pode causar esse tipo de asfixia, de intoxicação dos glóbulos vermelhos das hemácias, impedindo que a hemoglobina se conecte com moléculas de oxigênio. E aí, sem oxigênio, a morte dessas estruturas. E há uma parada respiratória. Daqui a pouco, daqui a 1 minuto e meio a 2 minutos, vai ter uma parada cardíaca. Depois de 10 minutos, uma morte cerebral. E aí a morte de iminente que vai estar acontecendo se transforma em morte definitiva. Lembrando para todo mundo que está na sala, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só abrir o microfone e perguntar, tá? Em quarto lugar, nós temos ingestão de produtos químicos ou domésticos. São aqueles produtos químicos, que também são domésticos, que servem para a gente limpar a casa. Né? O cloro da piscina, o alvejante de uso doméstico, né? A Quiboa, o sabão em pó, o sabão em barra, o desentupidor de pia, aqueles ácidos de diabo verde, etc. e tal. Então, todos esses produtos servem para limpeza de casa, que não foi feito para consumo humano. São produtos químicos que servem para o auxílio da limpeza doméstica em casa, para limpar, né, o chão da casa, para limpar a descarga, para limpar a área externa, para limpar a área interna, para limpar a piscina. Então, são produtos químicos domésticos. Se vocês chegarem próximo no local onde esses produtos são guardados, observe aquelas rondanas metálicas que abrem e fecham a porta desses lugares. Elas estão completamente oxidadas. E se você trocar essas rondanas metálicas, daqui a 3 meses elas vão estar completamente oxidadas. Porque mesmo fechado esses produtos nesses locais, eles emanam gases tóxicos, né, corrosivos, e aí faz essa corrosão dessa estrutura metálica. Observe no armário onde tem os alimentos, onde tem aquelas rondanas, né, que servem para abrir e fechar a porta. Observe onde tem os alimentos. Essas rondanas não tem nenhuma oxidação. Ou seja, por isso que eu tenho que sempre deixar o local onde eu guardo os produtos químicos domésticos, né, corrosivos, de limpeza de casa, completamente distante dos alimentos. Porque se eu botar próximos, esses produtos químicos de limpeza da minha casa vai contaminar todos os produtos de alimentos que eu tenho na minha despensa. Então, são lugares completamente diferentes. Eu tenho que ter um lugar específico para guardar alimentos, eu tenho que ter um lugar específico e distante para guardar produtos de limpeza. Então, muito cuidado com isso. Tá? Bom, alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então, vou continuar. Terceiro lugar, os raticidas clandestinos. O mais famoso de todos, o chumbinho, né? Que é aquele raticida, aquele produto químico corrosivo, né? Parecendo uns grãozinhos de farinha, que serve para matar roedores. É altamente tóxico. E isso acontece muito com pessoas que estão em processos depressivos, né? Então, as pessoas têm depressão, e a depressão não é algo que acontece da noite para o dia, ou seja, é um processo de muito tempo, muitas vezes de maus tratos, de baixa vontade de viver, né? Maus tratos psicológicos, emocionais, violência verbal, violência física, violência psicológica. Isso vai se somatizando, baixa autoestima, isso vai se somatizando, e aí essa tristeza profunda se transforma na depressão. E às vezes, para algumas pessoas, a única maneira de eliminar essa dor física causada pela depressão é tirando a própria vida. E aí algumas delas acabam recorrendo aos raticidas clandestinos, né, que causam esse processo de intoxicação do nosso organismo. Esses produtos químicos corrosivos desse raticida clandestino vão para a corrente sanguínea. Isso vai ter o sistema nervoso central, que pode causar uma parada cardiorrespiratória e morte. Terceiro lugar no mundo. Em segundo lugar,
animais peçonhentos, né, que a gente já tratou, né? A gente falou das serpentes, dos escorpiões, dos aracnídeos, ou seja, eles utilizam aquela toxina que eles têm para digerir o alimento na sua defesa. Isso causa intoxicação no nosso corpo, né? Pode causar intoxicação a nível muscular, né? A proteolítica, e aí decompor a musculatura. Pode ser uma intoxicação a nível lá das hemácias dos glóbulos vermelhos, né? Causando uma destruição desses glóbulos vermelhos, dessas hemácias, que a gente chama de hemolítica, né? Que a pessoa fica urinando cor de Coca-Cola. Pode ser a neurotóxica, uma intoxicação no sistema nervoso central, causando uma parada cardiorrespiratória. Ou pode ser anticoagulante, atuando lá na circulação sanguínea, coagulando o sangue, impedindo que o sangue circule nos vasos sanguíneos. E, em primeiro lugar, a intoxicação com medicamentos, né, que é campeã. E aí eu digo para vocês, se vocês hoje, quando terminar a nossa aula, vocês forem na farmácia que vocês têm em casa, vocês guardam os medicamentos, observe quantos medicamentos estão vencidos, precisam ser descartados, eliminados. Então, não joguem esses medicamentos no vaso sanitário. Isso pode contaminar todo o nosso lençol freático, né? Então, descarte em uma sacolinha separada, que você pode botar no lixo, ou podem descartar nas farmácias, que tem lugares de coleta de medicamentos vencidos. E isso acontece muito quando esses medicamentos ficam expostos, né, próximo, de fácil acesso para a criança. A criança pega aquilo ali e acaba ingerindo. E a diferença do medicamento para o veneno é a posologia. Se a quantidade do meu xarope é uma colher 3 vezes ao dia, a cada 8 horas, se eu tomar o frasco todo, não será mais um medicamento, vai ser um veneno, né? Vai causar intoxicação. Se a posologia daquela cartela de comprimidos é tomar um comprimido a cada 8 horas, eu tomar a cartela inteira, vai se tornar um veneno. Então pode me matar. Então, quando as crianças têm livre acesso a esses locais, que elas conseguem manipular esses medicamentos, normalmente os xaropes têm veículos saborosos, né? Chocolate, tutti-frutti, menta, e, enfim, é gostoso, é cheiroso, a criança toma todo o frasco. Ou também os medicamentos, né? Alguns medicamentos também têm composição que são saborosos, a criança acaba colocando todos esses comprimidos na boca e engolindo. E aí, intoxicação de medicamentos, principalmente por de livre acesso, ou de fácil acesso, nas residências, é que causa essas mortes por intoxicação, principalmente em crianças. E aí, o que fazer em inalação de gases, ingestão de produtos químicos ou domésticos, raticidas clandestinos, animais peçonhentos e medicamentos? A coisa é ligar para o nosso centro de intoxicação antiveneno, o CIAV, que eu já falei para vocês na aula sobre animais peçonhentos, que é o 0800 284 4343. Vai funcionar de 7 dias por semana, 24 horas por dia. Quem vai atender é uma doutora porque fez doutorado em toxicologia. Vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. E aí você vai descrever o que aconteceu essa intoxicação. Se foi gases, produtos químicos domésticos, raticidas clandestinos, se foi animais peçonhentos, se foi medicamentos, se foi alimentos. Enfim, vocês vão descrever para ela o que aconteceu e rapidamente ela já passa para vocês o que você deve fazer até chegar ao hospital. Todo hospital tem um centro de toxicologia, mas o Hospital Roberto Santos, onde tem um CIAV, que é o Centro de Excelência da América Latina, está em segundo lugar em escala de grandeza, só pede para o Instituto Butantan, em São Paulo. Então, o CIAV está aqui em Salvador, no Cabula, no Hospital Roberto Santos, fica no andar térreo. Centro de Intoxicação Antiveneno 0800 284 4343. Se possível, tenha em mãos o rótulo ou a embalagem do produto engolido inalado e siga as orientações fornecidas, como o doutor Drauzio Varela falou, né? Então, algumas bulas de remédios tem lá a orientação do que deve fazer nos primeiros minutos. Mas animais peçonhentos não tem bula, né? Raticidas clandestinos não tem bula. Gases não tem bula. Então, a melhor coisa é ligar para o centro de intoxicação da sua região. E aqui em Salvador e região metropolitana é o 0800 284 4343. Coloca isso no celular de vocês, tá? Que aí se um dia vocês precisarem, vocês tenham esse número rápido na mão.
tá? Não fica passando vexame e tentar encontrar esse número na internet, né? Perdendo tempo. Então, não vou provocar vômito sem a orientação. Então, existe uma orientação para provocar vômito? Existe. Vou explicar daqui a pouco. Mas, se eu não tiver orientação para provocar vômito, nunca devo provocar o vômito. Principalmente se a vítima tiver ingerido soda cáustica, derivados de petróleo, como querosene, gasolina, removedores, né, de tinta e etc. Ácidos, amônia, alvejante de uso doméstico, o mais famoso de todos é Tuboa, tira-ferrugem, desinfetante para banheiro. Então, todos esses produtos são produtos corrosivos. São produtos que não foram feitos para consumo humano. Ninguém consome soda cáustica, derivado de petróleo, ácido amônico, alvejante, tira-ferrugem e desinfetante. Foi feito para limpeza, não para consumo humano. Então, todos esses produtos eu não posso provocar vômito. Por quê? Eles já causaram corrosão em toda a entrada no trato respiratório. Então, já causaram uma queimadura, corrosão na boca, no esôfago e no estômago. Se eu provoco vômito, esse produto vai voltar novamente, provocando uma nova corrosão, e também ele volta agora mais potente, porque ele volta com ácido clorídrico, que está no estômago. Então, ele causa corrosão muito mais profunda do que na entrada. Então, nunca devo provocar vômito se eu sei que o produto é produtos corrosivos, de uso doméstico. Agora, se o produto for alimento, o alimento é feito para consumo humano. Se o produto for medicamento, o medicamento foi feito para consumo humano. Aí sim eu posso provocar vômito? Posso provocar vômito. Tá? Mas só se o produto for para consumo humano. Se não for para consumo humano, nunca provoco vômito. E para consumo humano é só alimentos e medicamentos. O resto não é feito para consumo humano. O que não fazer? Não dar água, álcool, né? Bebida alcoólica, azeite, óleo, leite, nada disso adianta. Mas Jefferson, lá o meu tio, lá no interior, ele teve uma picada de uma serpente, tomou 1 litro de cachaça, de pitu, e não morreu. É verdade? É verdade, se ele está vivo é porque ele não morreu. Mas se for pitu que salvou a vida dele, a cachaça, não. Jefferson, aqui na minha casa eu tenho 3 cachorros. E aí o vizinho, chateado com os latidos do cachorro, jogou uma carne com chumbinho dentro, com raticida clandestino. Meu cachorro comeu, ficou espumando, teve uma crise convulsiva, eu abri a boca e dei para ele 1 litro de leite. E ele não morreu. É verdade? É verdade, se o cachorro não morreu, é porque ele está vivo. Mas foi o leite que salvou a vida dele? Não. Então, o que vai determinar se a pessoa morrer ou não por intoxicação? São aqueles 3 fatores que nós falamos sobre animais peçonhentos. Então, primeiro, a potência desse veneno tem que ser grande. Segundo, a quantidade do veneno que a pessoa ingeriu. E terceiro, o tamanho da pessoa. Então, o tamanho da pessoa é determinante. Geralmente é fatal para crianças. Então, esse seu tio não morreu porque ele não era criança. Se fosse uma criança, teria morrido, possivelmente com o veneno da serpente. O cachorro que você deu leite, se fosse um cachorro de menor porte, com certeza teria morrido. Então, o leite, o álcool, o azeite, o óleo, a água, nada disso fisiopatologicamente, ou seja, a ciência demonstra, prova, que não tem nenhum efeito fisiopatológico que vinha salvar a vida da pessoa. Pelo contrário, vamos entender fisiopatologicamente como isso acontece. Se tem algum produto no meu estômago causando intoxicação, e eu dou qualquer coisa para a pessoa engolir, e aí quando a pessoa engole água, álcool, azeite, óleo, leite, qualquer coisa, o que o cérebro entende? Opa, está chegando mais alimento no estômago. Então ele acelera o metabolismo para que tudo que esteja no estômago seja metabolizado mais rapidamente. Se eu tenho um produto no meu estômago que está me causando intoxicação e eu dou alguma coisa para a pessoa comer ou beber, o que vai acontecer? Vai aumentar o metabolismo, o organismo vai metabolizar mais ainda esse produto que está causando intoxicação e lançar esse produto na corrente sanguínea. Ou seja, eu vou acelerar a intoxicação. Isso é fisiopatologia. Entenderam, professores? Fisioterapeutas, esteticistas. Ou seja, se eu dou alguma coisa para a pessoa consumir, eu acelero o metabolismo, é óbvio. Se vocês estão aí, se vocês beberem um copo com água, vai acelerar o metabolismo, porque o cérebro entendeu que vocês colocaram algum alimento no seu estômago. Então ele acelera o metabolismo para metabolizar mais rapidamente. Se eu estou com intoxicação e
dou alguma coisa para a pessoa consumir, líquido ou sólido, acelera o metabolismo, consequentemente a intoxicação ela é mais rápida. Então, esses produtos só atrapalham, só piora a situação ao invés de ajudar. Se eu estou no local onde tem a inalação de vapores e gases, por exemplo, eu vou dormir e deixo a cozinha toda fechada, lógico, a gente deixa a cozinha fechada, né? A gente fecha a porta da cozinha e tal, fecha os vasculhantes, enfim, e vou dormir. E aí, se alguém vacilar e deixar lá a boca do gás aberta, esse gás, liquefeito de petróleo, esse gás de cozinha, como ele é mais leve do que o ar, isso é uma característica dos gases, eles tendem a subir. Mas como essa cozinha está fechada, ele não tem para onde sair. Então ele fica ali confinado. Foi o que aconteceu na Boate Santa Maria, ou seja, aquela combustão, aquele monóxido de carbono, como ele é mais leve do que o ar, ele queria sair. Só que a boate não tinha exaustores. E aí ele ficou concentrado dentro de toda a boate. E as pessoas morreram intoxicadas com esse monóxido de carbono. É a mesma coisa na cozinha da gente. Se esse gás liquefeito de petróleo, esse gás de cozinha estiver lá, ou seja, eu ficar nesse local, eu vou inspirar, né, esse gás e ele vai bloquear a hemoglobina, impedir que a hemoglobina se comunique a qualquer outra molécula de oxigênio que esteja no ambiente. E aí eu vou morrer, porque só existe vida com gás e oxigênio. E aí, e se eu ligar, né, essa luz da cozinha, você sabe que essa centelha que é gerada quando eu ligo ou desligo qualquer interruptor de luz, isso vai fazer com que, como esse gás é altamente inflamável, toda essa cozinha venha em uma explosão. Então, na suspeita de intoxicação por gases em ambientes fechados, a primeira coisa é colocar alguma máscara para adentrar esse local. De preferência, abrir portas e janelas, não ligar nenhum interruptor, em hipótese nenhuma, e deixar que esses gases saiam, porque eles vão sair. Quando você abrir portas e janelas, como ele é mais leve do que o ar, ele vai sair desse ambiente com muita velocidade. Tá certo? Mas nunca entrar sem nenhuma máscara de respiração e nunca entrar e ligar nenhum interruptor. Então, apenas fazer o quê? Abrir portas e janelas e sair desse local o mais rápido possível. O que fazer? Primeira coisa, vamos lembrar da nossa segurança em primeiro lugar. Primeira coisa, eu, depois eu. Lembra? Dos 10 mandamentos do socorrista? Então, primeiro, minha segurança. Então, o seu lugar é seguro para mim. Foi o que aconteceu na Boate em Santa Maria, ou seja, várias pessoas conseguiram sair, mas algumas delas, movidas pelo heroísmo, enchiam os pulmões de ar fora da boate, bloqueava essa respiração, fazia uma apneia, entrava, pegava pessoas que estavam desmaiadas no chão pelo monóxido de carbono e traziam para fora. E iam fazendo isso 2, 3, 4, 5 vezes, até chegar um momento que acabou desmaiando lá dentro. E acabou morrendo como outras pessoas que estavam lá dentro. Então, ele não lembrou da segurança dele em primeiro lugar. Então, cuidado. Né? Primeiro, a sua segurança. Verifique se o local é seguro para você ajudar a outra pessoa. A vítima é importante, sim, mas ela já é vítima. Eu não posso me tornar uma próxima vítima. Pedir ajuda. Então, nesse caso, eu vou pedir ajuda a quem? Ao Corpo de Bombeiros, 193. Não adianta nem ligar para a SAMU 192. Eles não vão. SAMU não vai para lugares de intoxicação, porque todos os profissionais do SAMU não são preparados para esse tipo de acidente. Eles não têm curso de busca, resgate e salvamento. Eles não ganham por periculosidade, colocar a vida dele em risco para salvar a vida de outra pessoa. Então, eles não vão. Isso aí é 193, Corpo de Bombeiros. Eles têm curso de busca, resgate e salvamento, eles têm matérias específicas e eles ganham por periculosidade. Eles são obrigados a colocar a vida dele em risco para salvar a vida de outra pessoa. SAMU, não. Então, é 193, Corpo de Bombeiros. Remova a vítima para local arejado, né, onde ela consiga captar oxigênio. Monitore sinais vitais. Qual o primeiro? Frequência cardíaca. Respiração, temperatura, perfusão capilar. Se tiver uma parada cardíaca, né, no primeiro sinal vital, quando eu vou fazer a aferição da frequência cardíaca, eu vou fazer as compressões cardíacas, que nós aprendemos na aula passada. Né? Fazer somente as compressões cardíacas ininterruptas. Não tem mais respiração boca a boca, não existe mais isso. E vou caminhar a vítima para pronto-socorro o mais rápido possível, e se possível, tiver a embalagem do produto, eu vou levar junto comigo. E se eu sei, eu vou poder também pedir ajuda, também aonde? No 0800, no CIAV, 0800
284-4343. Agora vamos falar um pouquinho sobre intoxicação alimentar, que é um termo geral utilizado para designar doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias ou produtos químicos. Existem 3 maneiras de eu contaminar... Professor? Oi, querido. Licença, desculpa a interrupção. Nada, pode fazer quantas vezes você quiser. Eu estou olhando aqui no slide. O que significa RCP? Reanimação cardiopulmonar. R, reanimação, C, cardio, P, pulmonar. Foi o que nós falamos na semana passada, que são as compressões cardíacas. Ok? Tá bom, obrigado. De nada, querido. Pode me interromper quantas vezes vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Então, como é que eu posso contaminar o alimento? Eu posso contaminar o alimento por 3 fatores. Primeiro, manusear esse produto, esse alimento, com as minhas mãos, sem estar higienizadas, né? Então, imagine só você ser um masterchef e for preparar o seu alimento com suas mãos sujas. Então, a primeira maneira que eu tenho de contaminar o alimento é o manuseio, sem asepsia, sem a limpeza adequada. 2, a refrigeração, a climatização desse produto. Então, o produto tem que estar refrigerado. E vocês sabem que, inclusive no freezer, tem locais de refrigeração diferentes. Por isso que tem lá aquelas gavetazinhas indicando os produtos que é para colocar naquela gaveta. Porque tem gavetas que são mais frias do que outras. Então, cada alimento tem um tipo de refrigeração diferente. E terceiro, é a estocagem. Ou seja, eu vou guardar esse alimento em um local sujo, quente, abafado, ou junto com produtos de limpeza, alvejantes, de limpeza doméstico. Então, vou contaminar todos esses alimentos. Então, são as 3 maneiras de eu contaminar o alimento. O manuseio, sem asepsia adequada. A refrigeração, se está na refrigeração adequada. E a estocagem, se está no ambiente limpo, né, ventilado. Quais são os sintomas de uma intoxicação alimentar? Que a gente conhece pelo nome popular de dor de barriga, né? Dor de barriga é uma intoxicação alimentar. Tem algumas mais severas, que vai levar ao óbito, à morte, e tem outras mais brandas. Então a pessoa pode ter náuseas, vômitos, diarreia, não está sempre presente, né? Diarreia, a pessoa vira literalmente um rei ou uma rainha, né? No trono, então não para de ir no banheiro. E a febre pode estar presente ou não. Então, em alguns casos tem febre, em outros casos não tem febre. Então, o que fazer em caso de intoxicação alimentar? Primeira coisa, eu vou checar junto à vítima o que ela ingeriu nas últimas 24 horas. A origem desses alimentos, as condições de preparo e a estocagem desses alimentos. Encaminhar essa vítima para cuidados médicos. Então, o que lhe fez mal, o que causou a intoxicação alimentar, o que lhe causou a dor de barriga, está nas últimas 24 horas. Eu acho que anteontem ou ontem, eu comi alguma coisa que não estava com gosto muito bom. Com certeza não foi ele. É na última 24 horas. Então, algum alimento nas últimas 24 horas. Se tiver mais que 24 horas, descarte esses alimentos, que são os alimentos das últimas 24 horas. Geralmente, há tempo bastante para isso, desde que a providência seja tomada tão logo no início dos sintomas. Então, a gente começa a sentir, né, um mal-estar, uma dorzinha na barriga, alguma coisa, e aí isso sempre dá tempo de chegar a uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, ou em um posto de saúde da família, ou em um hospital, que em alguns casos vão precisar tomar medicamentos ou fazer uma lavagem estomacal, né. Os alimentos mais facilmente contaminados são os ovos e derivados dos ovos, né, como maionese, recheio de bolos, carnes brancas e vermelhas, laticínios como leite e iogurte, são os que mais facilmente são contaminados. Então, esses produtos não conseguem ficar muito tempo fora de refrigeração, né, principalmente de laticínios, né, leite, iogurte, maionese. Então, esses alimentos são muito rapidamente, entram rapidamente em decomposição, principalmente carnes também, né, carnes brancas e vermelhas. Então, todos os alimentos têm que estar rapidamente refrigerados. Então, se eu uso uma porção dele,
eu tiro da geladeira, tiro essa porção e rapidamente eu guardo esse produto, porque eles não conseguem suportar muito tempo fora de refrigeração. E aí eu trago para vocês agora uma pirâmide alimentar. Opa, desculpa. Essa pirâmide alimentar que vocês estão vendo agora aí é uma pirâmide alimentar de 20 anos atrás. A base dela, tá vendo? Lá embaixo, a base, a parte maior dessa pirâmide. Coma carboidrato à vontade, sem nenhum tipo de restrição. Tá vendo? Macarrão, pipoca, pão, tudo, tá vendo? Arroz, batata, tudo aí, ó, tá vendo? Coma à vontade. No primeiro andar, temos aqui as leguminosas, né? Pimentão, repolho, leguminosas e frutas, sucos. Então, coma com pouquíssima restrição durante a semana. Então, também fique à vontade. No segundo andar, nós temos aqui os laticínios, né, derivados do leite, e as oleaginosas, tá vendo? E alguns tipos de carnes, principalmente carne branca e carne vermelha. E lá em cima, no topo, com total restrição durante a semana, no máximo de 1 a 2 vezes, açúcares. Ou seja, essa nossa pirâmide alimentar de 20 anos atrás fez com que metade da população hoje, apenas 20 anos depois, se tornasse obesa. Não estou falando sobrepeso, não. É obesidade grau 1. Existe o sobrepeso. Depois do sobrepeso, existe a obesidade 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Estou falando 50% da população mundial hoje está com obesidade tipo 1. É uma doença. Principalmente por os maus hábitos alimentares. E aí grupos de fisioterapeutas, médicos, professores de educação física, todos os profissionais da área de saúde, principalmente os nutricionistas, estabeleceram uma nova pirâmide alimentar. Hoje, essa é a nossa nova pirâmide alimentar. Olha lá a base, a atividade física para todo mundo, sem exceções. Está vendo como o exercício físico é importante? É longevidade, qualidade de vida. Então, exercício físico para todo mundo. Pelo menos 30 minutos por dia. No mínimo 150 minutos por semana. Isso quer dizer o quê? 30 minutos por dia. De segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias. 5 vezes 3, 15. Pelo menos 30 minutos de segunda a sexta-feira. Seria o ideal para longevidade e qualidade de vida. Olha só. No andar térreo, temos o que? Pães, que é um carboidrato, mas só integral. Qual a diferença do alimento não integral, o carboidrato não integral, com o carboidrato integral? O não integral, eu vou sentir fome mais rapidamente, eu vou metabolizar mais rapidamente, e vou sentir fome mais rapidamente. Já o integral, como ele possui fibras, a tendência é que a minha fome seja mais retardada, mais lenta. Então, eu vou demorar mais tempo para comer, para sentir fome. Então, as fibras conseguem saciar mais a fome. Tá vendo? Ou seja, então, coma sem restrição qualquer tipo de carboidrato integral, leguminosas e frutas. Lá em cima, no segundo andar, coma com um pouco de mais restrição, laticínios e proteínas, né? Principalmente proteína como crustáceos, peixes, carne branca, frangos e clara do ovo. Tá vendo? A carne vermelha não tá aí. São outros tipos de proteínas. E lá em cima, no último andar, com total restrição de 1 a 2 vezes por semana, tá vendo? Carboidrato, sem ser integral, tá vendo? Arroz branco, pão branco, batata, carboidrato. Pizza, que é tão gostoso pizza, né? Mas é um veneno. Tá vendo lá em cima também? Porque carne vermelha. Então, carne vermelha no máximo 2 vezes por semana. Carne vermelha é importante como uma fonte de proteína? É, mas ela tem muita gordura na sua composição. Então, dá prioridade ao quê? A carne branca, aos crustáceos, aos peixes, a clara do ovo, outras proteínas muito mais saudáveis. E cadê o açúcar? Desapareceu da pirâmide alimentar. Tá vendo? Polivitamínico para todo mundo acima de 18 anos. Isso que, quando houver necessidade, a prescrição de um nutricionista. Porque o polivitamínico é o quê? São vitaminas de A a Z. E se você tem alguma alimentação durante o dia
ruim, por exemplo, tem café da manhã ruim, ou tem um almoço ruim, ou tem uma janta ruim, você pode tomar uma cápsula dessa por dia em uma dessas refeições, para compensar aquela alimentação deficitária naquele momento. Então, se meu café da manhã é ruim, eu tomo essa cápsula de polivitamínico pela manhã, somente pela manhã, para compensar o meu café da manhã, que não é muito nutritivo, né? Em aspectos nutricionais, é pobre. Isso com a orientação de um nutricionista. E, se não contraindicado, álcool com moderação. Quando eu falo álcool, não estou falando qualquer tipo de álcool, não, só vinho. E o vinho tem que ser das uvas Cabernet Sauvignon. Então, somente as uvas Cabernet Sauvignon é que elas têm uma substância chamada flavenogênio. O flavenogênio, em pequenas doses durante o dia, um cálice de vinho durante o dia, ela é benéfica ao músculo cardíaco, benéfica ao coração. Então, o coração agradece. Não é 1 litro, tá? É um cálice todos os dias. Então, é o único álcool que é benéfico ao corpo humano, principalmente ao músculo cardíaco, ao coração. Tá? Uvas do vinho Cabernet Sauvignon. Tá? Bem, e aí, agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui para a sala. Vou mostrar para vocês, nós temos 18 pessoas na sala. Agora eu vou mostrar para vocês um fato que na época foi um divisor de águas quanto à alimentação rápida, chamados fast food. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, assim, foi um divisor de água quando a gente fala de fast food. Ou seja, hoje, no mundo moderno, tanto o homem quanto a mulher está no mercado de trabalho, né? Então, cada vez menos os dois, homem e mulher, tem tempo de fazer uma comida caseira, cozinhar para a sua família. Então, normalmente, essa família come fora de casa. Né? No que? McDonald's, Subway, praça de alimentação. Então, comidas industrializadas, né? com grandes teores de sódio e conservantes. Então, isso é muito comum. Né? Comidas rápidas, de rápido preparo. E isso tem levado cada vez mais ao aumento de peso da população mundial. E aí um professor de educação física nos Estados Unidos, ele assistindo televisão, ele viu que 2 crianças, uma família, estava processando a McDonald's porque 2 meninas, filhas desse casal, estavam doentes. E eles queriam processar a McDonald's porque as filhas comiam muito produtos da McDonald's. Só que nesse processo que elas envolveram contra a McDonald's, eles perderam o processo. Porque a McDonald's conseguiu provar que a dieta que elas faziam não era só baseada na comida do McDonald's. Elas comiam também outras coisas que não eram produtos da McDonald's. E aí não podia determinar que aquele grau de obesidade daquelas 2 meninas, daquelas 2 crianças, foi causado por comida da McDonald's. E esse professor de educação física ficou tão arretado da vida que ele fez o seguinte, ele falou assim, a partir de hoje eu vou fazer uma bateria de exames laboratoriais. Aí ele foi em um nutricionista, em um psicólogo, em um fisioterapeuta, em um médico, em um endocrinologista, em um professor de educação física, em um profissional da área do treinamento esportivo, e ele fez uma bateria de exames para provar, através de exames laboratoriais precisos, que ele não tinha nenhuma doença. Ele estava perfeito quando se fala de saúde. E ele ia ficar 30 dias comendo produtos só da McDonald's. Café da manhã na McDonald's, lanche da manhã na McDonald's, almoço na McDonald's, lanche da tarde na McDonald's, janta na McDonald's, o de jejum na McDonald's, inclusive a água, até a água invasada pela McDonald's. Então, toda a dieta dele agora ia ser baseada na McDonald's. E não ia comer nada mais que não fosse da McDonald's. E aí, ele fez esse documentário, tá no YouTube, daqui a pouco eu passo para vocês esse link, porque esse vídeo vai demorar mais ou menos 1h20, esse documentário. Então, eu vou mostrar aqui só alguns trechos rápidos, e eu vou passar o link para vocês que vocês assistam no YouTube, chamado A Dieta do Palhaço. Não é porque ele é um palhaço, não, porque o palhaço é o slogan de divulgação da McDonald's, né? Que é um palhaço, que é o Donald, aquele palhaço gigante. Então, ele criou esse documentário e deu o nome da Dieta do Palhaço. E aí, no final, extremamente surpreendente,
os médicos começam a falar, na segunda semana, os médicos falam para ele assim, ó, pare de comer McDonald's, senão você vai morrer. Na terceira semana, ele já está doente. Em apenas 3 semanas, ele ficou doente. Uma pessoa com saúde ficou doente. E aí, na última semana, ele encerra, ele completa o mês da dieta de McDonald's, e aí faz todos os exames que ele fez no início, normalmente, ou novamente. E aí, todos os exames que ele faz, em todos os profissionais da área de saúde, detectaram doenças. E aí ele conseguiu processar a McDonald's, e foi a primeira causa no mundo que um indivíduo conseguiu ganhar um dinheiro da McDonald's. E isso abriu precedente para vários outros tipos de processo. Ou seja, aí você pode me perguntar, mas ele comeu porque ele quis. Ninguém obrigou a ele a comer a comida do McDonald's. É verdade, você está correto na sua linha de raciocínio. Mas, por outro lado, toda empresa tem uma responsabilidade. Ou seja, uma responsabilidade de vender do que ela venda. Se a longo prazo fizer mal aos indivíduos, então ela tem uma corresponsabilidade. Compreende? Se aquele produto a longo prazo faz mal às pessoas, ela também é corresponsável. Agora, o grande problema é você conseguir comprovar isso para fins jurídicos. E esse cara conseguiu. Mas foi terrível esse documentário. E aí eu vou mostrar alguns trechos para vocês agora. Olha só. Aqui. Super Size Me, ou a dieta do palhaço. Lembrando que no YouTube, vocês conseguem baixar esse vídeo dublado ou legendado em português. Vamos ver alguns trechos, tá? Desse documentário. Vocês estão ouvindo o áudio, gente? Estou, professor. Pronto, beleza. Então vou soltar novamente. 3, 2, 1, valeu. Supersize me. Supersize me. Vamos ver um trechinho inicial de apenas 3 minutinhos. Só aqui a introdução do documentário. Cuide do cliente e o negócio cuidará de si mesmo. Ray Kroc, fundador do McDonald's. Olha só que interessante isso. Tudo é maior nos Estados Unidos. Temos os maiores carros, as maiores casas, as maiores empresas, a maior comida e, por fim, o maior povo. Os Estados Unidos estão se tornando a nação mais gorda do mundo. Parabéns! Quase 100 milhões de norte-americanos são gordos ou obesos. Mais de 60% dos adultos do país. Desde 1980, dobrou o número de norte-americanos gordos ou obesos. O número de crianças duplicou e o de adolescentes triplicou. Qual é o estado mais gordo? Mississippi. 1/4 da população é obesa. Eu fui criado em West Virginia, o terceiro estado mais gordo. A minha mãe preparava o jantar todos os dias. Minhas recordações dela são quase todas na cozinha. Só saímos para comer em ocasiões especiais. Hoje as famílias saem sempre. Estão pagando por isso, com dinheiro e também com a silhueta. Hoje a obesidade só perde para o cigarro como principal causa-mortes evitável nos Estados Unidos, com mais de 400 mil mortes por ano por doenças associadas a ela. Em 2002, alguns norte-americanos cansaram-se de ser obesos e fizeram o que sabemos fazer: processaram os malditos. Culparam as empresas de lanches pela obesidade e doenças. Em Nova York, 2 adolescentes deram entrada em um processo.
Tudo começou aí. Uma tem 14 anos, 1,45 m de altura e pesa 70 quilos. A outra, com 19 anos, tem 1,65 m de altura e pesa 122 quilos. O inimaginável estava se tornando realidade. As pessoas estavam processando o McDonald's por vender comida que quase todos nós sabemos que não é boa. Mesmo assim, todo dia, 1/4 dos norte-americanos vai a uma lanchonete. Essa avidez por lanche não é só nos Estados Unidos, está acontecendo no mundo todo. O McDonald's tem 30 mil lojas em 100 países em 6 continentes. Dá de comer a 46 milhões de pessoas todo dia. Isso é mais do que toda a população da Espanha. Nos Estados Unidos, o McDonald's responde por 43% do mercado de lanches. Ele está em toda a parte. Em aeroportos, áreas de descanso, postos de gasolina, estações, lojas de departamentos, parque de diversões, até em hospitais. Isso mesmo, hospitais. Pelo menos você estará perto quando a coronária chiar. Os advogados do McDonald's disseram que o processo era incoerente, afirmando que os perigos eram conhecidos. As meninas não podiam provar que o problema de peso era causado só pela McDieta. Contudo, o juiz decidiu que, se os advogados demonstrarem que o McDonald's deseja que as pessoas comam a sua comida em todas as refeições todo dia, o que desse modo seria exageradamente perigoso, eles poderão prestar queixa. As lanchonetes seriam as únicas culpadas por essa epidemia? Onde termina a responsabilidade pessoal e começa a responsabilidade empresarial? O lanche faz mal mesmo? Quer dizer, o que aconteceria se você comesse só no McDonald's por um mês? Será que você estaria indo rápido rumo à obesidade? Seria excessivamente perigoso? Vamos descobrir. Eu estou pronto. Deixe-me gigante. E aí começa agora o documentário. Esse rapaz que vocês estão vendo aqui, deixa eu voltar um pouquinho só, ele que é o professor de educação física, foi ele que... Deixa eu mostrar aqui, peraí, só um minutinho. Os advogados do McDonald's disseram que o processo... Será que você estaria indo Então, rápido? ele que fez esse comentário, ele que fez essa McDieta durante 30 dias, ele que fez todas as baterias de exames laboratoriais, e ele conseguiu processar o McDonald's e foi o primeiro processo ganho, porque existiu a comprovação que toda a dieta dele era balanceada com alimentos da McDonald's. E aí foi tudo documentado. E aí esse documentário, deixa eu ver quanto tempo é. 1 hora e 40 minutos. Então, esse documentário é 1 hora e 40 minutos. Eu vou botar aqui pequenos trechos, só para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Então, vamos ver aqui logo o começo, como tudo começou, olha só. Vamos lá. Tá vendo? Ele começou a fazer os exames preliminares, né? 84 quilos. Agora a gente vai fazer a avaliação cardiovascular. Aí eu posso calcular quanto oxigênio seus músculos podem utilizar. Isso aqui é um indicador da condição do seu sistema cardiovascular. Ele vai no médico também. E eu acho que isso afetará o nosso relacionamento. Você está acima da média para o seu grupo etário. Ele está acima Pode da haver média. pequenas variações, Médio. mas o corpo é muito adaptável. Então ele faz Os todos reis os cuidarão exames. de qualquer E aí sal. começa a fazer Corante seria 5 vezes maior. a primeira dieta dele. E pesquisas Então ele sobre vai aqui, por que ó, e começa a fazer... Se a diabetes em bebida e naturalmente. A seguir, você também Um cara encorpado. Um minuto. Pequeno, 140 gramas. Cuido. Olha, eu ainda nem comecei a cheirar mal. tá Cheirando, não tô não. Começa a fazer a sabe como dieta cheira dele. Não. Oitavo dia. Olha só esse filé de peixe. Ele só da McDonald's. Olha só isso aqui. Isso é nojento. Horrível, não é? Com certeza ficou aí o dia todo. É um filé de peixe. Você sabe que nesses fast food, ou seja, se é solicitado um alimento, esse alimento não é entregue ao cliente nos primeiros 15, 20 minutos, tem que se fazer um outro. E não pode doar esses alimentos. Ou seja, tem que ser descartado, jogado no lixo. Porque a partir de 15 minutos eles já entram em decomposição. Então são alimentos que tem que ser consumidos na hora, né? Então é altamente... entra em decomposição com uma velocidade muito rápida. E aí, olha só, uma comparação do que esses fast food, quando eu falo McDonald's ou qualquer outro, né? Bob's, Subway, qualquer um deles, até Subway, ou seja, é também prejudicial, porque tudo bem, o pão é um pouco melhor, os legumes também, mas a carne, o frango são processados, os molhos são processados.
Então, quase tudo também é processado. Então, é o menos ruim, né? Então, olha só algumas comparações desses fast food. Vamos ver aqui. Esse aqui é o primeiro dia dele. Deixa eu mostrar aqui, ó. 5 minutos depois. Grande, 400... Aqui, ó. Pronto. Vamos ver essa vai falar. Estamos aumentando o tamanho. Escuta só, o governo federal vai definir 80 gramas de carne como uma porção razoável e parece um baralho. Poucas pessoas conseguiriam achar esse baralho se lhe servissem um pedaço de carne. Num restaurante seria 5 vezes maior. Um típico pão que se come, parecido com este aqui, corresponde a 5 porções deste aqui. Quando abriram as primeiras lanchonetes, eu creio que só havia um tamanho. Olha só isso. Por exemplo, quando o McDonald's abriu a porção de fritas, tinha um só tamanho. Cuidado com os fast food. Olha só essa orientação dessa médica. Esse tamanho é agora chamado de pequeno, médio, grande, gigante. O tamanho original ainda tem aqui. Tem cerca de 200 calorias, mas o gigante vai passar das 600 calorias. Quando o Burger King abriu, o pequeno tinha 350 ml, o grande 475, o de 350 chama-se Júnior agora. O de 475 pequeno, o médio 950 e tem o de 1,25 litro. E é assim em todas as lanchonetes. Os carros criaram porta-copos maiores para aqueles copos enormes do 7-Eleven, com capacidade para quase 2 litros, contendo de 600 a 800 calorias. Depende de quanto gelo você põe. 2 litros de refrigerante? 2 litros para uma pessoa, 48 colheres de chá de açúcar. Segundo dia. Então, olha só. Por isso que quando você vai comprar alguma coisa, em qualquer fast food, qualquer que seja eles, você vai comprar alguma coisa, ela fala assim para você, ó, senhor, você vai comprar porção de fritas, mas se você colocar mais R$1, você leva a média. Se você colocar mais R$2, você leva a grande. Então, eles são orientados, os funcionários, essas caixas, a fazerem esse tipo de abordagem. Ou seja, para que você leve sempre o tamanho maior. Então, olha só, um copo de refrigerante que cabe quase 2 litros de refrigerante. E hoje, como eles não podiam fazer copos maiores, tem o chamado refil. O que é o refil? Você compra o refil e aí bebe refrigerante até morrer. Só levar o copo lá, encher e beber, encher e beber, encher e beber. Se você for em qualquer praça de alimentação, principalmente ali na Burger King, na Bob's, tem lá esse refil. Ou seja, aí você compra só o copo, que é o refil, e aí bebe à vontade. E aí as filas ficam cheias, né? As pessoas enchem a barriga de açúcar, né? Ou seja, cada copo desse, 800 calorias, imagina. 3 copos desses, você vai para 2.400 calorias. É tudo que você precisa consumir durante todo o dia. Por isso que as pessoas engordam. Só estão consumindo açúcar, né? E esse que é o grande problema. Olha só o que acontece com ele aqui no segundo dia, porque o corpo dele não está adaptado ainda a essa comida extremamente industrializada. E aí ele começa a sentir mal, olha só. Isso no segundo dia. Ah, sim, eu queria um quarteirão com queijo, com fritas e refrigerante. Grande ou gigante? Ah, agora não tem jeito, vai ter que ser gigante. Olha só pra isso, olha só essa coca. Olha, quase não cabe aqui. Meu Deus. Olha só isso aqui, olha só isso. Olha o tamanho disso. Olha como é grande essa porção de fritas. Olha, eu acho que deve ter 1,20 m de largura, hein? Meu sanduíche é quarteirão com queijo. Mais calorias do que qualquer coisa. É um paraíso. 5 minutos depois. Tem muita comida aqui, cara. Eu vou dizer uma coisa. Você pode sempre pedir o tamanho gigante. Porque isso é gigante. Olha, dá uma olhada. Eu não comi nem a metade das batatinhas fritas. Ainda tem a metade. Isso é exercício. 10 minutos depois. Olha, depois disso tudo, agora começa a Mac dor de estômago. Começa a Mac barriga, começam as Mac roncadas aqui dentro da barriga.
Começa o Mac tijolo, começa a Mac dor de estômago. Agora mesmo eu estou com Mac gases e suando. Nos meus braços, eu sinto que eu estou com Mac suor. Eu estou com as Mac contrações causadas por todo aquele açúcar. O meu corpo está se contraindo. Eu estou me sentindo um Mac louco. 15 minutos depois. Espera um pouquinho. Você está no paraíso do McDonald's. Vai estar assim após cada refeição. 22 minutos eu tô morrendo, eu depois. vou morrer. Nossa. Acho que eu vou vomitar. Então, isso só tá? E aí vocês vão assistir o documentário depois com calma. E aí vocês percebem que no começo o corpo dele começa a rejeitar essa grande quantidade de calorias, esses produtos industrializados. Aí depois o corpo se torna dependente daquilo, então causa dependência. E aí no final ele começa a fazer aqui, deixa eu mostrar para vocês rápido aqui, ele vai no médico, todos os médicos, e faz novamente. Ao mesmo tempo, eles também criaram exames laboratoriais contra o McDonald's. Orgânicos. Medialine, Sheila falando. Oi, eu sou o Morgan Spurlock. Eu queria falar com a ela sair. Deixarei outro recado para ela. Recebeu meu e-mail? Dia. Orgânicos e frescos. Só um minuto, peraí que eu aqui pronto. Olha só Isso aqui não para de crescer. 30 dias. Uau! Nossa. São 95 quilos e 95 e 200, exatamente. Passamos de 84 quilos para 88 quilos na semana seguinte. E para 92 quilos, depois diminuiu para 91,600 quilos e agora mais 3,600 quilos. Na última semana, chegando a 95 e 200 gramas. Já sabemos que estrago pode ser feito. Ganhou mais de 15 quilos em apenas um mês. A Lisa Howard, aqui é o Morgan Spurlock falando. Eu não sei, mas eu acho que essa já deve ser a 15ª vez que telefonamos para ela. Oi, Lisa, aqui é o Morgan Spurlock de Nova York. Por favor, liga para mim. Nós queríamos marcar uma entrevista com alguém do McDonald's. Por favor, liga para mim e vamos falar sobre o que dá para a gente fazer. Você não vai conseguir falar com ninguém e vai ficar satisfeito assim. Depois de 6 meses de deliberações, o juiz Sweet recusou a ação judicial contra o McDonald's. O motivo? As duas garotas não conseguiram demonstrar que comer no McDonald's foi a causa dos males delas. Interessante, após 30 dias só comendo no McDonald's, eu engordei 10,8 kg, o meu fígado virou gordura, o colesterol subiu 65 pontos, a gordura corporal foi de 11% para 18%, abaixo da média nacional, que é de 22% para homens e 30% para as mulheres. Quase dobrei o risco de doença cardiovascular, estou 2 vezes mais propenso a ter um colapso cardíaco e me senti quase sempre deprimido e exausto. O meu humor mudava por nada e a minha vida sexual foi nula. Eu sentia dores de cabeça terríveis quando não comia aquela comida. O exame de sangue final mostrou uma melhora. Mas os médicos não estavam otimistas. Eu duvido muito que os números voltem ao normal. Diminuiu, mas foi pouco ainda. Sim. Enfim, aí depois, com calma, vocês assistem esse documentário todo, A Dieta do Palhaço no YouTube. Aqui, deixa eu botar aqui no YouTube rapidinho para que vocês assistam isso. É muito simples aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, como o meu computador está espelhado com vocês. Deixa eu abrir aqui o YouTube rapidinho. Só para mostrar para vocês o que vocês vão escrever lá para achar esse link. Só um minutinho. Então, chegou lá. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Pronto. Vamos lá no YouTube agora. Chegou no YouTube, só botar lá no cursor de procura. Só botar assim, ó.
a dieta do palhaço. Aí você bota, ó, dublado ou legendado, como vocês queiram. Vou botar dublado aqui, tá vendo? Aqui aparece todo o documentário, tá, em português. Tá? É só colocar a dieta do palhaço. Tá? E aí tá aqui todo, tem uns trechos, uns resumos, e tem total. É interessante assistir total porque vale bem a pena falar sobre essa intoxicação alimentar causada por comidas rápidas, né, de fast food. Nada contra a comida do fast food, que, diga-se de passagem, é extremamente saborosa, né? Muito gostosa, né? Comer um hambúrguer da McDonald's, da Subway, do Bob's, é fantástico. Comer uma pizza é maravilhoso, mas isso tem que ser com uma exceção, né? Isso não pode ser uma regra na minha vida. Então, se eu vou comer uma pizza, se eu vou comer um hambúrguer, alguma coisa de rápido consumo, né? Industrializado, então, uma vez por semana aí tá bom demais, né? Vou chutar o balde aí no final de semana, ou no sábado ou no domingo, e aí como sem problema nenhum. O problema é você fazer disso a sua dieta alimentar durante toda a semana, comer isso todo dia. Com certeza você vai ter problemas seríssimos que pode levar ao óbito, né? À morte. Bem, temos 19 pessoas na sala, dúvidas, perguntas, fique à vontade para fazer qualquer comentário sobre intoxicações, qualquer tipo que seja. Tranquilo? Tá todo mundo de boa, sem nenhuma dúvida? Quando fica essa pausa dramática, diga, Cleiton. Fala, Jefferson. Tem como repetir o contato? O contato você falou naquela hora, mas eu não consegui anotar. Ah, tá, do documentário? Não, o contato do envenenamento lá de anti-envenenamento. Tá. Beleza, deixa eu botar aqui, peraí, rapidinho. Que aí todo mundo pode tirar o print, peraí. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui para eu... Ok, sem problema. Certo. Deixa eu abrir aqui, que aí eu coloco aqui, todo mundo vê melhor. Então, o contato é o CIAV, que é Centro de Intoxicação Antiveneno. O número é 0800 284 4343. Tá? Esse é o número, CIAV 0800 284 4343. Funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, no atendimento à população. E fica no Hospital Roberto Santos, no Cabula, que é o hospital de referência de intoxicação. Perfeito. Professor? Oi. É possível fazer essa ligação por celular? Porque muitas vezes números que são 0800, eles não permitem. Sim. Do celular você consegue fazer, sem problema nenhum. São alguns 0800 que são restritos, não são todos. Você consegue fazer. Viu? Valeu. Beleza? Dúvidas mais? Perguntas? Professor, bom dia. Oi, meu amor. Bom dia. A minha dúvida é aparentemente mais técnica mesmo, porque para mim não aparece, e é só na aula do senhor, o meu nome na lista. Nos outros professores aparecem, eu não sei se tem algum problema, se é no meu computador, se foi da forma que eu não sei. Aparece para o senhor? Seu nome é? Caroline. Caroline. Deixa eu ver aqui. Então, se você está comunicando comigo, seu nome está aqui na minha lista de participantes. Eu tenho 21 pessoas aqui, seu nome está aqui. Deixa eu ver aqui, Caroline. Só um minuto. É isso, tipo, não aparece na lista. Está escrito Caroline, é isso? Caroline Teixeira Barreto, tá o nome completo. Tá, deixa eu ver aqui. É verdade, Caroline, você está se comunicando comigo, mas seu nome não aparece no meu aqui, não. Professor, se ajuda, também não está aparecendo o nome dela na minha lista, não. Só tem dizendo que tem 21. É verdade. Também o nome dela também não aparece na minha lista. Ela consegue falar com a gente, está na sala com a gente, e o nome dela não aparece. Deve ter alguma coisa aí oculto. Mas, enfim, não se preocupe não, vou anotar aqui, tá? Tá certo, obrigada. Caroline, de nada, Caroline, quê? Caroline Teixeira Barreto.
Desde a outra aula que eu percebi, mas eu achei que era a minha internet e tal, mas nos outros professores aparecem, no senhor não aparece. Deve estar oculto alguma coisa aí, mas não se preocupe com isso não. Isso é o mínimo. Obrigado, Caroline. Fique tranquilo, tá? Nada, eu que agradeço. Nada. Dúvida mais, galerinha? Alguma pergunta? Professor, Oi, Clarinha. bom dia. Você sabe Bom me dia. dizer a data oficial da prova? Isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso, tá bom? Segura um pouquinho só que eu vou ver se ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre o conteúdo e a gente vai falar sobre isso, tá? Segura só um pouquinho aí que eu já te respondo, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, como já ficou a pausa dramática, não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, deixa eu abrir aqui meu calendário para a gente entender o que vai acontecer agora. Então, hoje são dia 20, tá? Então, tivemos aula hoje sobre intoxicações. Na próxima semana, dia 27, a gente tem a nossa penúltima aula, e no dia 3 de junho, a gente tem a última aula. Então, o que seria no dia 27 e dia 3? Dia 27, a gente vai ter aula sobre lesões e traumatismo de crânio e coluna vertebral. E no dia 3 de junho, choque elétrico, hipotermia e afogamento. E aí, encerramos os conteúdos da nossa disciplina Primeiros Socorros. E aí, a gente vai agora para o calendário acadêmico. Então, deixa eu abrir aqui o nosso calendário acadêmico para a gente ver isso melhor. Estou abrindo aqui o nosso calendário acadêmico oficial. Muito bem. Então, estamos aqui, mês de junho, último mês, né? Então, olha só. Do dia 4 ao dia 10, então, nossa última aula vai ser dia 3, tá? Então, do dia 4 ao dia 10, vocês terão uma avaliação oficial interativa. O que é interativa? É alguma disciplina que vocês estão pegando que não tem professor, que é aquela disciplina, por exemplo, metodologia científica, homem, cultura e sociedade, disciplina que não tem professor. Então, se vocês estiverem pegando alguma disciplina dessa, interativa, que não tem professor, todo o conteúdo é pelo portal, pelo AVA, vocês vão ter prova nesse período, que provavelmente a prova vai ser aplicada pelo portal AVA. Então, vocês vão entrar lá em alguma ferramenta, que depois o coordenador vai passar para vocês, e vocês vão fazer a prova virtualmente. Isso vai ser do dia 4 ao dia 11. Dia 11 é feriado, que é Corpus Christi. Então, dia 12 também não tem aula, dia 13 também não tem aula, que é, né, vai emendar. E aí a gente volta dia 15. E aí dia 15 a 19, 15 a 19, que vai ser a avaliação oficial do segundo bimestre, que é da nossa disciplina, tanto da disciplina AMI, Aula Modelo Institucional, ou que é a nossa disciplina, Primeiros Socorros, como também nas disciplinas Blended. As disciplinas Blended também terão avaliação nesse dia. Agora, como será a avaliação? Porque você sabe que, historicamente, a avaliação oficial do segundo bimestre, a prova vem pronta do corporativo. Então, a gente não sabe se vai ser virtual, como serão as avaliações interativas, ou se o professor vai ter autonomia de vocês para elaborar uma nova prova do segundo bimestre e fazer como fizeram a avaliação no primeiro bimestre, que vocês enviem pelo contato do professor. Ou que o professor faça isso no portal AVA e vocês façam a avaliação pelo portal AVA. Ainda não está definida como vai ser essa prova, então a gente vai aguardar um pouquinho mais, tá certo? Porque a gente sabe que as datas serão essas mesmas, a nossa avaliação do dia 15 a dia 19 de junho, a gente encerra o nosso conteúdo teórico dia 3 de junho, e aí, até o dia 3, eu falo para vocês como será a nossa avaliação, se vai ser virtualmente, ou se ela vai vir pronta do corporativo virtualmente, ou se eu, o professor, vou elaborar essa prova para vocês e vou disponibilizar essa prova para vocês para que vocês respondam. Tá bom? Alguma dúvida mais, alguma pergunta? E, gente, temos 21 pessoas na sala. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Beleza. Tá tranquilo. Olha, tranquilo. Olha só, segunda-feira agora, hoje são quarta, né? Segunda-feira agora eu liguei para Fábio Wanderlei, o coordenador do curso, e ele me falou assim, e para também Mariana, inclusive queria falar para as meninas, as esteticistas, né? Que a sua coordenadora, o filhinho dela nasceu no sábado. Se não estou enganado, o nome dele é João Luca. Então nasceu, tá?
coordenadora do curso de Estética e Cosmética, a professora Mariana. E aí eu conversei com ela, isso ontem, e conversei também com o coordenador de Fisioterapia e Educação Física, o professor Fábio Vanderlei. Ele me disse o seguinte, que vai acabar, agora em junho, né, as aulas teóricas, e mesmo acabando todo o conteúdo teórico, gerando as notas das provas do segundo bimestre, tudo, quando as aulas voltarem, ou no mês de junho, ou no mês de julho, ou no mês de agosto, vai ter um calendário específico para as práticas, tá? Então, que vocês terão prática, para não se preocuparem que vocês terão prática. Beleza? Dúvidas mais, perguntas? Beleza, professor. Então, já que não há mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então vejo vocês na próxima semana, na nossa penúltima aula, que a gente vai tratar sobre trauma de crânio e coluna vertebral, tá? Então, a todos, um beijo, se cuidem, que muito em breve estaremos juntos novamente nas nossas aulas práticas, tá? Um grande abraço a todos, boa semana para vocês. Boa semana, professor. Tchau. Obrigado. Valeu, querido. Tchau, tchau, Para querido. você também. Obrigado, Clarinha. Então, nesse momento, eu encerro a nossa gravação. E a todos,